vocês podem assumir ao longo do tempo e que a UPA deveria tentar privilegiar. Agora, hoje, qual é a realidade, né? E eu acredito que ela vai continuar existindo por bastante tempo. Nós temos profissionais que vêm de diversas áreas. É até comum que exista uma certa disputa. Não, isso aqui é o profissional de comunicação que faz, e o ergonomista diz não, quem cuida disso sou eu. Mas, na verdade, em todos os lugares do mundo, usabilidade ainda é um tema que é investigado por várias áreas diferentes de conhecimento. Que, por exemplo, quantos de vocês vêm de áreas relacionadas à computação, à informática ou tecnologia? Então, tem gente. Outros de vocês, com certeza, têm formação de base na área de comunicação. Quem? Então, bastante gente também. Comunicação incluindo jornalismo, área de linguística relacionada às letras, marketing, outras áreas assim, né? Então tem gente de todo lugar. E na verdade essa questão é uma questão de várias visões diferentes para o mesmo problema que só enriquece o nosso tratamento. É sempre importante a gente imaginar, quando dois profissionais gostam de um mesmo assunto, isso é sinal de afinidade e não de disputa, né? Então nós escolhemos uma mesma área porque a gente tem alguma coisa em comum. E não porque nós vamos brigar um com o outro. Mas a intenção da UPA Internacional é a gente conseguir reunir todo mundo dentro de um mesmo bar. Vamos então trabalhar um pouquinho mais esse conceito de usabilidade. Como eu sou meio dinossauro, nessa área de usabilidade, me dou o direito de fazer um pouquinho de história aqui. E espero que eu não embale o sono de muitos dos presentes, né? Mas falando um pouquinho só para a gente estabelecer uma terminologia comum e para apontar algumas tendências que são importantes nessa área. Se a gente pergunta quem é o usuário, muito provavelmente vocês vão dar uma das respostas que está ali. Quem é o seu usuário? Ah, não sei. Meu usuário é o usuário da internet, qualquer um serve. O meu usuário é o fulano que está sentado na mesa ali do lado de trás, na outra sala, porque eu conheço pessoalmente. Ou eu não sei quem é o meu usuário, porque, na verdade, o meu usuário é funcionário da empresa, cliente daquela que me contrata. Então, não tenho a menor ideia de quem ele é. Mas a gente sempre teve uma preocupação com esse conceito de usuário. Nós temos um projeto centrado no usuário. E percebemos que esse papel vem mudando bastante ao longo dos anos, né? Então, se vocês forem olhar aqui para 1950, quando vocês ainda não eram nem projeto de gente, né? Os usuários primários, as pessoas que apertavam os botões dos computadores, eram programadores, eram operadores, aqueles caras que trocavam as fitas, o papel, etc. E havia um usuário que a gente chama de secundário, que é aquele indivíduo que consome o produto desse trabalho, que eram os cientistas, os matemáticos, pessoas que lidavam com meteorologia, né? Com a chegada dos mainframes, esses papéis evoluem um pouco, né? Então, o usuário primário continua sendo aquele profissional operador, programador. Aparecem outras profissões relacionadas mesmo até à interação, como, por exemplo, digitador, perfurador de cartão. Alguém aqui já viu algum cartão perfurado? Que coisa, hein? Puxa vida, eu me sinto um dinossauro. Você já viu um? Mas no museu, né? Com certeza. Nunca trabalhou com eles. Então, o usuário secundário eram grandes equipes profissionais relacionadas a recursos humanos ou a área financeira das empresas que tinham com esses computadores, que eram muito poucas. Em 1980, com a chegada dos computadores pessoais, essa situação modifica completamente. Porque agora a gente não tem mais esse conceito de usuário primário e secundário, no sentido que agora todo mundo aperta o botão, quem tem o computador em casa. Então, o programador continua existindo, mas já passa a existir um usuário que é programador também, programa com seu próprio interesse. Os officers, né, o pessoal que usa editor de texto, planilha, começa a se proliferar essa raça, né? E o usuário secundário desaparece, porque, na verdade, é o próprio usuário primário quem consome o seu uso. O que a gente percebe é que, rapidamente, então, a internet aparece, aí, por volta de 1990, mudando totalmente esse cenário, para que agora a gente não tenha mais esse conceito de quem aperta o botão e quem deixa de apertar o botão, todo mundo aperta o botão, mas aparece uma relação de produtor e consumidor de informação. Então, a gente tem usuários que são alimentadores, que passam a ver novas profissões
Programadores, designers, arquitetos de informação, os conteudistas nascem nesse momento. E a gente tem uma geração inteira de usuários que são consumidores dessa informação produzida. Isso é típico da década de 90, aparecendo esse conceito do consumidor como usuário. Isso se intensifica agora na década de 2000, que a gente está terminando agora, em que nós temos a questão da Web 2.0, das redes sociais, não mais uma relação simples, né, de cliente-fornecedor, mas uma relação de rede, na qual existem sociedades e comunidades partilhando informação. E é mais ainda, a gente dilui o conceito de usuário. Quando você imagina que inclusão digital está fazendo com que esses dispositivos estejam disponíveis na mão de qualquer pessoa. Disso a gente tira que, muito provavelmente, nós não podemos mais falar em usuário. Alguém aí se considera usuário da energia elétrica? Vocês já se preocuparam com isso no momento? Acho que só quando tem blackout, como teve agora essa semana no Brasil. Aí que a gente se sente realmente usuário de alguma coisa que estava lá, mas ninguém nem percebia que estava, né? E computador, internet e outros dispositivos tecnológicos estão ficando nessa natureza. Nós temos um dito que é do Orlando Vilas Boas, um grande pesquisador dos índios brasileiros, que na filosofia indígena eles dizem que o velho é o dono da história, que o índio é o dono da tribo e que a criança é a dona do mundo. Eles têm um respeito muito grande pelas crianças. E é isso que a gente vê hoje. Nosso grande desafio é entender como projetar para uma geração de nativos digitais, porque tem alguém aqui que tenha nascido depois de 1985? Pois é, depois de 1985. Então, vocês são nativos digitais, o resto todo não é. Tá? Essas pessoas, nós somos imigrantes digitais, nós somos pessoas que nunca falaremos a língua nativa. Nós sempre vamos falar alguma coisa que nós aprendemos depois da nossa língua nativa. As crianças hoje aprendem a linguagem do computador antes da própria escrita. Elas aprendem a trabalhar com os ícones e símbolos do computador antes de dominar a língua escrita. Então, nós não conseguimos entender como essas pessoas vão usar os computadores. Portanto, a gente não sabe o que vai ser daqui para diante. Só o que a gente sabe é que a noção da máquina vai se diluir cada vez mais. Por outro ponto de vista, então, olhando para como as pessoas veem o sistema computacional, se até agora a gente via como uma máquina prestadora de serviços, essa máquina se tornando transparente, o que passa a ser importante agora é o serviço e a empresa que presta o serviço. Então, a máquina em si deixou de ser importante. Isso é uma coisa que a gente percebe clara na evolução do conceito de usabilidade. Quem já viu os conceitos do Nielsen de usabilidade? Todo mundo, né? Então, o Nielsen é um guru da área de usabilidade que escreveu um livro em 1993. E esse livro dele, de 93, colocava a usabilidade submetida a um conceito de utilidade. Né? Interessante. O que vocês acham mais importante? Um rolo de papel higiênico ou uma obra de arte? É para se dizer perdão mesmo, porque a pergunta é tão absurda, né? O que é mais importante? O papel higiênico que se usa nos banhos ou uma obra de arte? Não se pode comparar, né? Então, a questão de utilidade é muito relativa, só fazia sentido em 1993, quando os sistemas tecnológicos, eles tinham uma finalidade muito específica. Hoje, o conceito de utilidade se perde próximo do conceito de fruição. O que é importante na tecnologia é que ela possa ser desfrutada, e não simplesmente que ela seja útil. Então, toda essa ideia da usabilidade da geração Nielsen cai por terra, né? E em seguida aparece a geração das normas ISO. Não sei quantos vocês estão familiarizados com os estándares da ISO na área de usabilidade.